Meus amigos e minhas amigas, vou continuar nessa apresentação a implantação do canteiro de concreto definitivo na usina de Jupiá. O canteiro de concreto definitivo era composto de um canteiro básico de produção de concreto e que era constituído por central de concreto Johnson com capacidade para 200 m3 por hora, conjunto de silos de cimento e pozolana, pátio de estoque de agregados, instalação de britagem. Nas apresentações de número 16 e 17, descrevi apenas a operação da central de concreto pela sua importância. Nessa apresentação vou descrever e comentar o restante do canteiro de concreto básico de produção de concreto. Vamos descrever a seguir as diversas partes do canteiro básico de concreto mostrado na fotografia. Estoque de agregados. É o retângulo longo e estreito ocupado pela parte superior da fotografia. Na extremidade direita do estoque de agregados aparecem duas esteiras transportadoras em rampa. A rampa mais ao fundo corresponde ao aterro de apoio da estrutura da esteira transportadora de alimentação da central de concreto principal, ainda não montada. A esteira em rampa paralela inferior, montada, e a central de concreto corresponde ao canteiro de concreto provisório. Do lado da central de concreto provisória, pode-se observar o depósito de cimento em sacos. Britador. Na parte inferior da fotografia, mais ou menos no centro, aparece uma escavação. Nesse local foram concretadas as bases de apoio sobre rocha dos britadores e esteiras da instalação de britagem. Oficina industrial. À esquerda da escavação, para assentamento da instalação de britagem, aparece um galpão longo. Esse galpão abrigou a oficina industrial. Moinho de clinker. Abaixo da oficina industrial tem uma área terraplenada e com uma estrutura de concreto sendo implantada. Nesse local foi implantado o galpão de estoque de clinker e o moinho de clinker. Fábrica de pozolana. Na foto 2, ao lado direito da área ocupada pelo moinho de clinker, aparece uma outra parte sendo escavada e nivelada. Nessa área foi montada a fábrica de pozolana. Termoelétrica. A termoelétrica com motores diesel, já em operação, aparece à direita, um pouco afastada da área destinada à fábrica de pozolana. Pátio ferroviário. Na foto 2, na área longitudinal, paralela à área ocupada pelo moinho de clinker, fábrica de pozolana e termoelétrica, foi instalado um pátio ferroviário para a entrada na obra dos vagões com materiais como clinker, vindo da fábrica de cimento de Corumbá, fly ash, vindo da termoelétrica de Santa Catarina, e outros materiais, e posteriormente equipamentos da usina. A movimentação dos vagões de estrada de ferro era executada por uma pequena locomotiva a diesel de nome Ritinha. Vamos descrever e comentar a seguir as diversas partes do canteiro de concreto. Estoque de agregados. A foto 3 mostra toda a área ocupada pelo depósito de agregados. O estoque de agregados se compunha principalmente das pilhas de agregados justapostas, separadas por muretas com altura em volta de 3 metros, para evitar a mistura. Na foto não aparecem as muretas divisórias. Na parte à direita da foto 3 aparece um aterro.
altura de cerca de 5 metros, sobre o qual se encontra a pista de descarga de agregados, vindo da cascalheira. A cada pilha corresponde uma moega de descarga. No eixo ao longo das pilhas, foi escavada uma vala de cerca de 5 metros de profundidade. Nessa vala foram concretadas estruturas de concreto de suporte das comportas e calhas vibratórias de descarga do agregado de cada pilha. Após a concretagem daquelas estruturas, foi montado ao longo da vala o túnel de recuperação de agregados com material ármico. Dentro do túnel foi montada a esteira transportadora de agregados para a alimentação da central de concreto principal. Na extremidade do túnel, a esteira transportadora sobe em rampa, apoiada em suportes, até o silo superior da central de concreto. Na foto 3 pode ser observada a extremidade do tubo ármico e a esteira transportadora saindo do túnel. No piso do túnel foi executado um sistema de drenagem para a remoção da água infiltrada das pilhas de agregados. Esse sistema de drenagem era muito importante. Ao longo do eixo das pilhas foram montadas torres de chicanas para empilhamento do agregado, evitando quebra das partículas. Essas torres foram montadas apoiadas nas estruturas de suporte das comportas. Na figura 3 pode-se observar as torres de chicanas. Após a montagem do túnel e das torres de chicanas, a vala foi reaterrada. Foram montadas em seguida as esteiras transportadoras sobre as moegas de descarga dos agregados e o topo das torres de chicanas. A área do depósito de agregados, após sua conclusão, começou a receber cascalho, areia e brita. Na parte mais à direita do estoque de agregados, foram localizadas as pilhas de agregados britados. Na foto 4 podem ser observadas as pilhas de cascalho em primeiro plano e as pilhas de pedra britada em segundo plano. Silos de cimento e pozolana. Esses silos foram montados ao lado da central de concreto principal. Os silos eram cilíndricos, verticais e metálicos. Tinham um diâmetro de cerca de 6 metros e altura de cerca de 20 metros. O cimento e a pozolana chegavam nos silos com temperatura elevada. Durante o tempo de permanência nos silos, esses materiais diminuíam sua temperatura para um nível adequado. Na fase de pico de produção de concreto, o cimento chegou a ser utilizado com 60 graus de temperatura, que é o limite. Foi montado um conjunto de 10 silos para depósito de cimento e pozolana. O cimento vinha do moinho de clinker, localizado a cerca de 200 metros dos silos, com ar comprimido. A pozolana. Antes da conclusão da fábrica de pozolana, foi utilizado para compensar a reação ácida dos agregados graúdos e o fly ash, fornecido por uma termoelétrica de Santa Catarina. O fly ash chegava na obra ensacado de trem. Era descarregado no pátio ferroviário da obra. De lá o fly ash era transportado e depositado em um galpão próximo ao silo da central de concreto. Naquele galpão, os sacos eram cortados e o fly ash era descarregado em uma moega. E dali um transportador de rosca transportava para uma moega um compressor de palhetas que o impulsionava para o silo de estoque.
Depois da conclusão da fábrica de pozolana, essa era transportada da fábrica para o silo diretamente por ar comprimido. Instalação de britagem. A rocha utilizada para a produção de agregado era da escavação da casa de fossa, vertedouro ou eclusa. A rocha de escavação era basáltica e continha a nontronita, que não era amiga do concreto. Tinha reação ácida. A pozolana utilizada com cimento em Jupiá tinha como objetivo neutralizar a reação ácida do cascalho e do basalto. O estudo para neutralizar a reação ácida da nontronita e do cascalho foi desenvolvido pelo IPT, coordenado pelo engenheiro Gitaí. A estrutura de apoio dos britadores e peneiras foram montadas sobre estrutura de concreto apoiadas na rocha. O nível da disposição da instalação permitia as esteiras chegarem na cota certa nas pilhas de depósito de agregado. Oficina industrial. Na figura 1, do lado esquerdo, aparece um galpão com medidas de cerca de 12 por 60 metros. Esse galpão abrigava a oficina industrial. Esse galpão abrigava a oficina industrial. Ela foi responsável pela fabricação das estruturas metálicas e montagem das diversas instalações industriais do canteiro de construção. Após a montagem das estruturas do canteiro, passou a ser também responsável pela manutenção dessas estruturas. A oficina industrial tinha diversas áreas, como o depósito de chapas e perfis, a área de risco, corte, solda e a montagem. Em uma das extremidades tinha um mezanino com a ferramentaria na parte inferior e a engenharia na parte superior. A coordenação dos trabalhos da oficina industrial ficava a cargo do engenheiro Edgar Pereira Sobrinho. A parte mecânica ficava a cargo do seu Antunes e a parte elétrica ficava a cargo do seu Álvaro Zampronha. A montagem no campo tinha dois responsáveis, seu Eduardo Vâmbula e o seu Valdemar Marcelino, mais conhecido como Balinha. A oficina industrial teve atuação destacada em alguns momentos da obra. Um momento foi a montagem da central de concreto em menor tempo que o programado. A concretada da estrutura do vertedouro estavam clamando para o início de sua execução. Outro momento foi quando o motor principal do moinho de clinker de 300 HP queimou algumas bobinas e parou de funcionar. A ASEA, fornecedora do motor, vacilou de sua responsabilidade. O estoque de cimento nos silos só daria para poucos dias de produção. Sr. Sebastião Camargo, em represália, proibiu a compra de qualquer produto de origem sueca. O Sr. Álvaro Zampronha, com sua equipe, recondicionou as bobinas e o motor a tempo de produção da produção de concreto não parar. Outro momento foi a desmontagem das duas gruas Stotter e Pitt, desusantes da casa de força, no final da obra. O Sr. Balinha conseguiu desmontar cada grua em torno de 3 dias. Dia e noite foi um recorde. As 3 gruas de montante foram desmontadas em 5 dias, cada uma, em um contrato com terceiros. Entre os montadores das estruturas metálicas do canteiro de concreto de Jupiá, se destacou o Sr. Celso Varasquim, que se tornaria um reconhecido encarregado de montagem de estruturas metálicas em muitas obras futuras da Camargo Corrêa.
Na próxima apresentação vou descrever e comentar a implantação das estruturas, as instalações industriais do moinho de clinker, fábrica de pozolana e o lavador de cascalho. No caso de dúvidas sobre algum assunto exposto, façam perguntas, responderei com prazer. Deixem seu like, muito obrigado.